Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana. Hoje o assunto aqui no programa Doc.com, a votação da redução da maioridade penal na Câmara Federal. Para isso vamos conversar com o deputado federal Aliel Machado, do PCdoB, que também fala a respeito de emendas e de outros assuntos ligados à sua atuação na Câmara Federal. Outro assunto em pauta aqui no programa Doc.com é a regulamentação do funcionamento de bares e similares aqui em Ponta Grossa, o funcionamento entre meia-noite e às 6 da manhã, projeto esse que está em discussão na Câmara Municipal, e nós vamos receber um dos autores do projeto, o vereador Walter José de Souza, o Valtão, que vai explicar para a gente a respeito do que se trata esse projeto, também chamado de toque de recolher aqui na cidade, mas que o vereador tem outra visão, vai passar para a gente aqui no programa de hoje. Tudo isso você confere depois no intervalo, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com e vamos falar agora de um projeto que tem rendido ampla discussão, debates acirrados aí na Câmara Municipal, pelas redes sociais também, que é o projeto que regulamenta o funcionamento de bares aqui em Ponta Grossa durante a madrugada, da meia-noite até às 6 da manhã. Quem defende fala que vai ser um benefício aí em relação à segurança pública, né? Vários casos aí envolvendo bares, né? Principalmente aí na periferia, mas também no centro da cidade. E algumas pessoas também têm falado que trata-se de um toque de recolher, que não se pode mais aí ficar nos bares após a meia-noite. Para falar um pouco mais a respeito desse assunto, um dos autores do projeto, o idealizador do projeto, o vereador Walter José de Souza. Valtão, boa noite. Boa noite, é um prazer novamente estar podendo explicar para a sociedade pontagrossense a realidade do projeto que regulamenta o horário de funcionamento das casas noturnas que vende bebida alcoólica para consumo imediato. Então é um prazer novamente estar com vocês. Pois é, essa questão, ela permeia aí o pessoal, não, os vereadores, eu vi muito esse tipo de comentário, os vereadores poderiam pensar em outra coisa, não tem o que fazer, esse tipo de coisa. E quando saiu em alguns meios de comunicação toque de recolher, o pessoal já, poxa, o que é isso? Explica para o nosso telespectador o que esse projeto diz. Veja bem, Eduardo, e é você que está nos assistindo. Quando o vereador faz projetos de domina o nome de ruas ou dá um título de cidadão, muita gente fala, pô, o vereador está lá só para fazer esse tipo de projeto. Eu fiz poucos projetos, inclusive de denominação de ruas e também de título de cidadãos honorários. Mas fiz vários projetos, se vocês buscarem esses 6 últimos anos, 6 anos e meio de meu mandato, alguns projetos polêmicos, mas importante para a sociedade pontagrossense. Entre eles eu posso citar para você o regulamento de estacionamento de motocicletas do município de Ponta Grossa, que ainda falta concretizar isso, mas já foi dado um bom andamento nesse projeto. O projeto da proibição da atividade dos flanelinhas, depois de estudar durante 6 meses a atividade deles, fazendo um estudo bastante amplo, conseguimos aprovar essa lei. O consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos, isto é, na frente de postos de combustíveis, nas praças, nas calçadas, uma lei importante também. E você pode me perguntar, mas ela está sendo fiscalizada? Está, só que, claro, quando nós fizermos esse projeto, quando você faz um projeto parecido com esse dos bares, claro que você não vai conseguir ser eficiente 100% na lei, porque cabe à Casa de Leis fazer as leis. A fiscalização cabe ao poder público e aos órgãos competentes para isso. Mas, se não existissem as leis, hoje nós teríamos um aumento muito maior de flanelinhas, nós teríamos um aumento muito maior de pontos na cidade, em praças e calçadas, de consumo de bebidas alcoólicas. Então, a lei, por mais que ela não está sendo 100% fiscalizada, ela já teve um resultado positivo. E a mesma coisa acontece com o projeto dos bares, que infelizmente, eu digo infelizmente, alguns poucos profissionais da imprensa, eles conseguem mudar o foco do projeto e muitas vezes até jogar o vereador ou a população contra o vereador quando diz que é um toque de recolher. Acho que nós temos que saber muito bem o que é toque de recolher.
né? O que nós estamos fazendo é apenas uma regulamentação para que as casas noturnas, os bares e similares, que vendem bebidas alcoólicas para consumo imediato, tenham algumas regras. Se você pegar a Lei 7.307 de 2003, você vai ver que a lei, que também existe muita falha na fiscalização, ela é até um pouco mais dura com relação a essas regras. Por exemplo, na Lei 7.307, ali diz que os bares, para ficar abertos após as 2 horas da manhã, teriam que ter estacionamento próprio, além de acústica, iluminação e tudo mais. Nessa nova lei, nós puxamos para 0 hora. Por quê? Porque o maior índice de boletins de ocorrências é das 0 horas até as 5, 6 horas da manhã. E tiramos a exigência de estacionamento próprio, porque nós vemos que o estacionamento próprio é uma comodidade a mais que o empresário pode dar para o cliente. Isso é bom, claro. Muitas pessoas procuram um local onde seja o acesso mais fácil e possa ter estacionamento próprio. Mas o que nós implementamos nessa lei? Que a partir das 0 horas, os bares e similares terão que ter segurança própria. Para que isso? E os dados mostram isso. Nós não fazemos uma lei por fazer. Existem algumas cidades no Brasil que já fizeram leis parecidas, até um pouco mais duras com relação a isso, e que o índice de boletim de ocorrências caiu bastante. Claro, eu já vi argumentos, pessoas dizendo que lá em Diadema deu certo porque era a cidade mais violenta do Brasil. Ponta Grossa está longe disso, graças a Deus, mas eu não quero esperar a minha cidade ser a mais violenta da região dos Campos Gerais. Não precisa ser nem do estado do Paraná, da minha região, para daí eu, como legislador, poder fazer alguma coisa em termos de segurança pública. Então, baseado nesses estudos, junto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Conselho de Segurança, inclusive foi uma sugestão que partiu deles, uma lei parecida com Diadema, e nós resolvemos mudar um pouquinho, porque Diadema é a partir das 11 horas, nós jogamos para as 0 horas, resolvemos fazer essa lei, que deu certo em outras cidades e com certeza dará certo em Ponta Grossa. E Valtão, no caso dessa lei, quais são os critérios, o que o proprietário de um estabelecimento que vende bebida alcoólica vai ter que se adaptar para que ele continue aberto? Ele não vai precisar fechar, mas vai ter que se adaptar. Sim. Quais são os critérios? Os critérios, como eu falei, é só um critério a mais da Lei 7.307. Ele terá que ter segurança própria, segurança particular. Segurança. Tendo segurança, oferecendo segurança, ele pode abrir a noite toda. Então não existe toque de recolher. Ou seja, muitas, principalmente casas noturnas, todas já têm. Já tem segurança, já tem. Claro que aquele bar lá da vila, um bar mais distante, um bar pequeno, claro, a maioria desses bares já não ficam abertos após a meia-noite. A maioria deles fecham às 10 horas da noite. Mas aqueles que ficam abertos após a meia-noite, principalmente num bairro, é claro que ali é muito mais fácil, é muito mais perigoso ter um boletim de ocorrência. Está mais distante do centro, as pessoas que vão frequentar ali ficam após a meia-noite, muitas vezes tomando uma bebida em excesso, como acontece, a maioria após a meia-noite, e lá, como ele está próximo da casa, às vezes ele abusa um pouquinho mais. Então esses bares, que são a minoria, vão ter que fechar, ou vão ter que ter segurança própria. Claro que para ele vai inviabilizar. É um bar pequeno, que às vezes está até na garagem do estabelecimento, ele não vai ter condições de pôr um segurança ali. Mas a maioria desses, eu diria 99,9%, fecham antes da meia-noite. Então, qual é o foco disso? Para que aqueles bares, principalmente da área central, que ficam abertos, possam dar mais segurança aos seus clientes, isto é, tendo segurança própria. E, claro, essa questão de segurança também, acho que poderia passar, tem cursos hoje em dia de formação, não é ao léu a pessoa ir lá, não, hoje eu sou segurança e vou trabalhar. Mas deveria ter, não sei se já tem, não tenho esse conhecimento, mas uma orientação para o segurança que trabalha na noite. De repente vê que o cidadão está lá alcoolizado, mais alterado, olha, quer que eu ligue para um táxi, olha, para evitar esse tipo de coisa. Um treinamento mais voltado para esse ramo. Exatamente. Você falou um ponto crucial, que nós, claro que não podemos colocar isso na lei, mas junto com a Polícia Militar, com o Conselho de Segurança, os bares serão 90 dias para se adaptar a isso. E esse segurança, eles serão treinados. A própria Polícia Militar vai orientá-los nesse sentido.
tá? Porque eles terão 90 dias para se adaptar. Justamente nesse sentido. Não é a função do segurança apenas evitar atritos dentro do estabelecimento comercial. Porque muitas vezes os atritos começam ali dentro e acabam na rua. É claro, da porta para fora a responsabilidade de segurança é do Estado. Mas dentro do estabelecimento, nós entendemos que a segurança é do empresário, que tem que dar segurança para os seus clientes. Então, os seguranças não estarão lá apenas para evitar confusões e avisar a polícia se a confusão for um pouco mais grave e o segurança perceber que vai ter uma consequência maior fora do estabelecimento. Mas também para orientar aqueles clientes que porventura vieram de carro e que às vezes estão um pouquinho alterados na bebida, até mesmo, como você falou, para chamar um táxi, tá? Para, de repente, ligar para casa para alguém vir buscá-lo, porque percebe que ele está um pouquinho alterado. E nós percebemos que isso é muito perigoso. Quando foi implantado a lei de tolerância zero, que muita gente reclamou, hoje nós vemos o resultado disso. Diminuiu sensivelmente os acidentes. Então, isso acontece, infelizmente, ainda, né, em todas as cidades, e Ponta Grossa não é diferente. Então, esse segurança seria treinado para isso também, em todos os estabelecimentos. Pois é, o projeto é de sua autoria, do vereador Isaías Taíco e o pastor Ezequiel. Ele recebeu um substitutivo depois de uma audiência pública realizada pelo vereador Romualdo também. Isso. E é importante frisar também para o telespectador que tem um apoio dos órgãos de segurança. Tem, total apoio. Total apoio, inclusive esse substitutivo, o vereador Romualdo também assinou, parece que mais alguns vereadores assinaram, eu também assinei. Foi uma audiência pública que eu estava de licença, não pude participar. E aí, quando eu pedi inclusão na ordem do dia desse projeto, o vereador Isaías me pediu se poderia tirar para a vista para protocolar o substitutivo, porque ele já tinha combinado isso com os demais vereadores e eu concordei. Inclusive, assinei também o substitutivo. Deve voltar aí para a pauta nas próximas sessões. Eu acredito que vai demorar um pouquinho mais, porque ele foi protocolado na quinta-feira, segunda-feira será lido o substitutivo pela primeira secretaria, aí que vai pelas comissões. Certo. Então, eu acredito que vai demorar umas 3 semanas ainda, mas eu estou bastante ansioso para que esse projeto vá para a votação e o parlamento é soberano. Se vai aprovar, se nós vamos contribuir um pouco mais com a segurança do município, ou se a maioria dos vereadores decidir que não deve, eu vou ter que aceitar isso. Tá certo, voltou. Aproveitando a sua presença aqui no Doc.com também, você faz parte de uma nova SEI que foi instalada na Câmara Municipal na segunda-feira. Sim. Né, foi formada, ela já tinha, o requerimento dela já havia sido aprovado, foi instalada na segunda-feira, que é a SEI da planilha da VCG. Certo. Não é a primeira vez, e muito possivelmente não será a última, sim, que o transporte público coletivo entra na pauta de uma comissão da certo. Câmara Municipal. Mas dessa vez parece que o foco é quantos quilômetros rodam os ônibus e quantos passageiros passam diariamente pelas catracas. Certo. Né? Parece que o foco está mais delimitado. Como que você que faz parte da comissão, sim, como que você vê aí o trabalho que pode ser desenvolvido? Olha, acho que é muito importante. O transporte coletivo sempre vai ser um tema muito polêmico, onde todas as cidades e muitos vereadores questionam. E é a oportunidade que nós temos para passar limpo isso. Nós temos que avaliar, sim, a planilha de custos da VCG. Né? Se o preço está compatível, né? O IPK como é que está. Agora, nós temos que entender também, e isso eu sempre defendi, que tem que ter transparência, tá? E nós temos que entender que Ponta Grossa é uma cidade atípica de outras cidades que nós podemos comparar com o mesmo número de habitantes, como Maringá, por exemplo, como Cascavel, que está se aproximando de Ponta Grossa. Porque a topografia de Ponta Grossa é diferente. Completamente diferente. Então nós temos que avaliar isso também. Mas é importante, eu acho que essa SEI agora tem a oportunidade de passar limpo o preço da passagem em Ponta Grossa, se está compatível, né? E o principal, com relação à qualidade do transporte coletivo, porque não adianta você ter um preço muito baixo e uma qualidade horrível. Né? E também nem um preço muito alto com uma qualidade também não compatível. Mas acho que a oportunidade dessa SEI é passar a limpo isso, nós temos aí 90 dias para avaliar isso, com certeza estaremos junto também com pessoas técnicas, porque alguns itens nós precisamos de esclarecimento, mas poder passar a limpo para a população a planilha de custos da VCG, que tem a concessão do transporte coletivo. Importante isso para a população. Pois é, eu comentava com o presidente do Conselho Municipal de Transportes, o Elmiro Bobeck, quando esteve aqui no nosso programa, ele sempre com colocações muito pertinentes, falava que hoje o município não tem nem como fiscalizar exatamente quantas pessoas usam o transporte. Ele confia no dado passado pela empresa. Certo.
né? Logicamente que não estou aqui para julgar se está certo ou está errado o que a empresa está passando, né? Julga que está certo. Mas o vereador, os vereadores estão lá para fiscalizar também. Sim, dentro das nossas limitações também. Também temos as nossas dificuldades. Precisa de um aparato técnico também, sem né? dúvida alguma, sem dúvida alguma. Então é isso que nós vamos trabalhar os 90 dias agora. Tá? Para passar a limpo, aquilo que eu falei, é importante. Né? Eu vejo que o vereador Agnelli, ele luta muito por isso, e ele que pediu essa SEI, está inclusive dentro dessa comissão, e vamos junto com eles esclarecer, né? Até mesmo para que ele tenha consciência, e nós tenhamos, se esse preço é o preço justo ou não da passagem do transporte coletivo em Ponta Grossa. Só nós temos que ter muita clareza que hoje existe muita gratuidade no transporte coletivo. Né? Essa gratuidade alguém paga, alguém vai pagar. Né? E isso, com certeza, está na planilha de custo. Mas é importante, eu acho que nós teremos aí uma oportunidade muito grande de esclarecer para os demais vereadores e para a população como que está a planilha de custo e como funciona a planilha de custo da empresa VCG. Tá certo, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Doc.com. Eu que agradeço e sempre estou à disposição para falar de alguns projetos, e principalmente projetos de minha autoria. Mas é importante que é polêmico, porque pelo menos a sociedade participa do projeto. Só que a sociedade tem que participar tendo conhecimento de como realmente vai funcionar o projeto. Porque muitas vezes, repito, a imprensa leva à população uma realidade que não é aquela que está dentro do projeto, o objetivo real do projeto. Por isso eu agradeço a oportunidade que você me deu de esclarecer para a população o que é a lei que regulamenta os funcionamentos, todos os bares que queiram funcionar ou similares após a meia-noite na cidade de Ponta Grossa. Tá certo, então essa foi a conversa com o vereador Valtão, ele que é um dos autores aí da lei, que regulamenta o funcionamento de bares e similares entre a meia-noite e as 6 da manhã. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta, o entrevistado vai ser o deputado federal Aliel Machado, do PCdoB. Vamos falar sobre maioridade penal, sobre reforma política e outros assuntos. Tudo isso depois do intervalo. Não saia daí, doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa Doc.com. Na entrevista desta semana, recebemos aqui o deputado federal Aliel Machado. Boa noite, Aliel. Boa noite, Eduardo, a todos que nos acompanham. Uma alegria muito grande voltar aqui no seu programa. Pois é, e o período aí de muitas discussões polêmicas, votações de projetos na Câmara Federal. Você está aí há 6 meses, né? Descontando, logicamente, que assumiu um pouco depois, em fevereiro, mas já alguns temas de bastante polêmica. A maior delas nessa semana foi a questão da maioridade penal, que primeiro foi rejeitado, depois de uma manobra do presidente da Câmara, acabou sendo aprovada, né, em primeiro turno lá na Câmara. Você chegou a fazer uma audiência pública aqui em Ponta Grossa recentemente para discutir esse tema. Envolveu aí, aliás, foi uma das audiências públicas que mais gente eu vi na Câmara Municipal. Geralmente a participação, infelizmente, não é tão grande, mas nesse caso aí parece que havia realmente um entendimento de que não se reduzisse, né? Mas não foi o que aconteceu. Como que você viu essa votação na Câmara? Bom, é um tema muito polêmico mesmo, que envolve toda a sociedade, principalmente pela insegurança, pelos índices, pela criminalidade que vem acontecendo, por uma série de fatores. Então tem um apelo popular para a diminuição da maioridade penal. O grande problema é que a diminuição da maioridade penal ela pode trazer consequências gravíssimas e trará, caso ela seja aprovada, contra a própria sociedade. Existe uma diferenciação entre a maioridade penal e a responsabilidade penal. Hoje o Brasil é um dos países que começa a punir com uma das menores idades do mundo. 12 anos de idade já tem responsabilidade penal perante a lei. O que acontece é que teve uma mobilização nacional de muitas entidades contra a redução da maioridade penal, visto os números e as consequências que isso poderia trazer. Eu mesmo, antes de ser deputado federal, sempre fui a favor da redução da maioridade penal. Porém, após ouvir juristas, ouvir advogados, ouvir o corpo jurídico, entidades, mudei de posição e tenho certeza absoluta que a redução da maioridade penal pode trazer graves consequências à população brasileira, gravíssimas. Vou te dar um exemplo. 1% dos jovens brasileiros estão ligados a algum tipo de crime. Diminuir a maioridade penal significa você ter consequências no Código Civil. Isso abre possibilidade do jovem
que é considerado pela maioridade penal maior de idade, a ter todos os outros direitos que o maior de idade tem. Por exemplo, uma menina de 16 anos vai poder fazer filme de prostituição. Todos os jovens de 16 anos vão poder ter acesso à bebida alcoólica ou carteira de motorista, que é hoje no Brasil um dos maiores índices de mortes causado pelo trânsito. Só esse ano, 57 mil pessoas morreram no trânsito brasileiro. Isso vai poder, com a redução da maioridade penal, abre essa brecha? Abre precedentes, isso já foi dito por muitos juristas. Por quê? Porque a maioridade penal, quando você diminui ela, você está reconhecendo que a partir dos 16 anos, você não só tem ciência, como condições de responder como maior. Você responde não só pelos atos que você faz, você tem direitos em relação a isso. Tanto é que bebida alcoólica, habilitação, direito de usar o seu próprio corpo, todas essas medidas é para quem tem a partir dos 18 anos, porque é a maioridade penal. Alguns países, que são muito poucos, que têm maioridade penal em 16 anos, esses outros direitos também tem para quem tem 16 anos. Porque não tem como você dizer que ele responde por algo e não responde por outro. Um outro equívoco é de querer diminuir para alguns crimes. Não pode um jovem de 16 anos, por exemplo, o que foi aprovado. Se um jovem de 16 anos for roubar alguém com uma arma, ele é considerado criança. Se ele for com outro de 16, ele é considerado adulto. Como que você vai fazer essa correlação? Isso é ilegal. A Constituição brasileira, quando fala do princípio da isonomia, diz que todos são iguais perante a lei. Ou você diminui para todos, ou você não diminui para nenhum. Então nós não queremos diminuir, queremos que esse jovem que mata, assassina, estupra, fique impune? É lógico que não. Tem outras alternativas e tem como responder à sociedade com as prerrogativas que ela quer, sem ter a necessidade da diminuição, que é mexer no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê punição, inclusive com reclusão de liberdade. Ah, mas reclusão, internação não resolve. É a mesma coisa que um presídio, só muda o nome. Em Ponta Grossa nós temos 30 jovens presos, com menor de 18 anos, onde tem cela, onde tem algema, onde tem responsabilidade. E diferente da cadeia e do presídio, ali não entra droga, não entra celular, não entra visita íntima, não entra cigarro. A punição é muito mais eficaz e severa no sentido de ressocialização e punição do que a própria cadeia. O que acontece hoje é que as pessoas, quando tem uma vítima com menor de idade, sendo o autor do crime, cria uma comoção muito grande. E isso dá um impacto na mídia muito grande. É de menor, então vai ser julgado diferente. Ou um policial não pode tocar no de menor, ou ele não pode ser preso. Isso é mentira. Um jovem que é pego cometendo um crime, ele é detido, ele tem reclusão de liberdade, e o julgamento dele é muito mais rápido do que um adulto. E aí nós temos graves problemas também relacionados ao sistema prisional. Hoje no Brasil nós temos 607 mil pessoas presas. Temos 100 mil pessoas com mandatos de prisão já expedidos pela justiça que estão soltas. 40% das pessoas que estão presas, 40% de quem está hoje no presídio ou na cadeia, não teve nem julgamento. Pode ser que tenha pessoas inocentes. E a gente sabe que lá dentro é uma faculdade do crime. Que lá dentro você alicia quem cometeu um crime um pouco menor, essa pessoa sai muito pior. Hoje, uma pessoa que vá presa porque matou alguém, pegue 20 anos de cadeia, em 6 anos, 5 anos já está na rua também. Ela não vai ficar 20 anos presa. O nosso sistema é dessa maneira. Então o que tem que ter? Primeiro é investimento, dar acesso à educação, recuperar esses jovens, que 70% deles são negros, vêm de famílias que não têm pai, não têm mãe, ou não têm mãe, têm problemas sociais gravíssimos, e que a sociedade acaba pagando porque o governo não fez a sua parte. Porque o governo não se responsabilizou desde o início em fazendo. E isso é culpa de todos nós. Agora, fazer o discurso fácil de que é contra bandido, de que é que pague e vá para a cadeia, é muito simples, mas não resolve o problema. Pelo contrário, ele piora. A Alemanha e a Espanha são países considerados de primeiro mundo. Têm investimentos na segurança e na educação muito maiores do que o nosso, proporcionais. Elas diminuíram a maioridade penal para 16 anos. Se arrependeram. Viram que foi um equívoco e voltaram atrás. Ah, Léo, então você é contra a vontade do povo, porque o povo, a grande maioria, quer. A população não tem todos os dados e as informações necessárias como esses que eu tive acesso. Quando nós fizemos audiência pública em Ponta Grossa, tinha mais de 200 pessoas.
Mais de 180 das pessoas que participaram da audiência pública se posicionam hoje contra a redução da maioridade penal. Hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil, eu digo de maneira oficial, a CNBB, que representa a Igreja Católica, muitos líderes evangélicos, a Unicef, a ONU, o Papa, o ex-ministro Joaquim Barbosa, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Mello, vários artistas, todos se posicionam contra a redução da maioridade penal. E não são pessoas a favor do banditismo. Nós recebemos em São Paulo, em Brasília, o vereador de São Paulo, Ari Frenenbach. Ele teve a sua filha de 16 anos assassinada por um menor de idade. E ele é contra a redução da maioridade penal. Muitos falam do caso Champinha. O pai também da menina e do namorado assassinado é contra a redução da maioridade penal. Porque conhecem do assunto, foram se aprofundar. Então é extremamente grave. Ao contrário do que dizem, por exemplo, os Estados Unidos, a maioridade penal é de 16 anos. Não é verdade. Lá, cada estado tem a sua autonomia. Tem 50 estados. 41 deles têm 18 anos como a idade maior de idade. A diferença é responsabilidade penal, que no Brasil é a partir dos 12 anos de idade. Então a gente tem que aumentar a pena, tem que tirar eles de liberdade, eles têm que pagar pelo que fizeram, mas a redução vai trazer consequências gravíssimas que vão contra aquilo mesmo que a população quer, na minha opinião. Pois é, a gente viu de concreto, até noticiamos no blog do doc.com. Primeiro, rejeitou. Precisava de 308 votos, teve 303 por 5 votos, acabou rejeitado. Aí conseguiu aí numa brecha nos meandros aí da Câmara Federal, colocou-se de novo uma emenda, né, a proposta similar ou com algumas diferenciações e acabou sendo aprovado por 323 votos, se eu não me engano. Como que se deu? Qual que foi para o nosso telespectador entender o que aconteceu? Isso é uma afronta à Constituição brasileira. A Constituição determina que toda matéria rejeitada em se tratando de mudança de lei, principalmente na Constituição, quando rejeitada, a mesma proposta não pode ir na mesma sessão legislativa. Sessão legislativa é o período de 1 ano. Então essa proposta só poderia voltar no ano que vem. O que acontece é que o presidente da Casa, junto com alguns líderes partidários, numa articulação política, refizeram uma emenda aglutinativa e botaram para votar novamente. Essa emenda aglutinativa excluiu tráfico de drogas para esses menores e deixou apenas alguns outros crimes, como crime hediondo. Crime hediondo, ao contrário do que as pessoas pensam, também não é só contra a vida ou ela tem outras questões gravíssimas que, se levado em conta, vai ser um absurdo prender jovem com 16 anos. Por exemplo, tráfico de cosmético hoje é crime hediondo. Tráfico de cosmético é alguém ser pego com importação do Paraguai de maneira ilegal de esmalte. Vai para a cadeia, hoje como maior de idade. Como que vai sair de lá? Então, o presidente fez essa artimanha e teve muita pressão. 24 deputados mudaram de posição, acabaram de votar contra e depois mudaram de maneira favorável. Aconteceu isso já na reforma política, quando nós tínhamos proibido doação de empresa para campanha eleitoral, para financiar político. E outros deputados mudaram de opinião e acabaram aprovando. Ela já está sendo bastante questionada. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, está entrando com uma representação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Também já ouvimos alguns posicionamentos de ministros dizendo que era um grande equívoco, que isso era uma afronta à Constituição brasileira, porque é assim, o presidente não concordou, ele faz um jeito e vota de novo, até aprovar, porque quando teve a primeira votação, ele viu quem votou contra e a favor. Então ele pôde articular politicamente, não sei como, o que ofereceu, mas dizem as más línguas que foi uma madrugada longa após a votação e as negociações. E isso é uma vergonha. Pois é, porque o que a gente vê é que os projetos polêmicos que não são aprovados, mas são de interesse do presidente, um dia, 2 dias depois, voltam com uma outra roupagem e acabam sendo aprovados. Bom, isso sempre aconteceu e essas articulações políticas
devem continuar acontecendo também. Agora, o que de fato precisa de uma segunda votação e precisa passar pelo Senado também. Sim, ela foi aprovada apenas em primeira discussão, foi uma emenda. Ah, mas o cara veio roubar a minha casa. Veja, o jovem de 16 anos vai responder como de maior para algumas coisas e para outras não. Isso é um absurdo. É ilegal, não estou nem discutindo o mérito nisso. Todas as pessoas são iguais. Então, quando respondem, né, pela idade que tem, ela tem que passar de novo pela Câmara com quórum qualificado, que é 3/5 da votação, do número de deputados, que é 308 votos. Se aprovada, vai para o Senado. O Senado ela passa pela Comissão de Constituição e Justiça, que elabora um parecer. O Senado vota em primeiro, se aprovado, em segundo turno. Se não tiver nenhuma modificação no Senado, ela é sancionada. Se tiver modificação, volta para a Câmara de novo, discutir as modificações que foram feitas no Senado. Essa proposta, quando é proposta de emenda à Constituição, não existe necessidade de ir para a Presidência da República. Então não tem como vetar ou não há necessidade de sancionar por parte da Presidência da República. Ela é promulgada pelo próprio Congresso Nacional. Mas o Senado Federal ontem, o senador Cristóvão Buarque, que é uma das referências na educação no Brasil, extremamente respeitado, outros senadores já se posicionaram que foi um grande equívoco, que é um erro a diminuição da maioridade penal. Ontem, esses dias saiu um documento dos 27 estados brasileiros, 24 deles ministros de Justiça e Segurança Pública, ou melhor, secretários de Justiça e Segurança Pública dos estados, assinaram um documento contra a redução da maioridade penal, Conselho Federal de Psicologia contra a redução da maioridade penal, Ministério Público Federal contra a redução da maioridade penal, que são todas as entidades que têm acesso a essas informações. Elas também querem punição, mas não de uma maneira que venha a retornar pior, a que as consequências sejam graves para a sociedade. E é isso que a gente não quer também. Tá certo, Léo. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta conversando aí sobre outros assuntos relacionados à atuação do deputado na Câmara Federal. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa doc.com na continuidade da entrevista com o deputado federal Aliel Machado, do PCdoB. Aliel, questões de emendas parlamentares. Teve uma matéria, inclusive, que saiu na mídia nacional, dizendo de um grupo de WhatsApp dos deputados novatos que estavam se articulando ali para pressionar mesmo o governo para que emendas fossem liberadas para eles. Afinal de contas, os novatos não estavam, né? Novatos que eu digo que entrou agora, foi eleito ano passado, a partir desse ano, portanto não estavam no ano passado, que é quando são definidas as emendas do orçamento desse ano. O que aconteceu realmente? Foi uma pressão? Foi uma articulação política? Como que aconteceu? Importante o espaço para contar a verdade para as pessoas. O orçamento é como acontece na sua casa. Você pega suas contas e é isso que você vai gastar. No bolo do governo federal, o orçamento sempre é feito um ano antes. Como os novatos não eram deputados, eles não tiveram oportunidade de opinar no orçamento sobre no que o governo deveria de gastar. Os deputados têm emendas. Então, até deputado que perdeu a eleição fez emendas, que é colocar no orçamento a necessidade do município que ele representa. Vim dinheiro para a saúde, para a educação e tudo mais. Quando nós assumimos, o governo assumiu um compromisso com os deputados novos de colocar no orçamento, através do relator, que ainda estava terminando, mesmo em 2015, a possibilidade de indicação de recursos para esses municípios. Então, por exemplo, eu fui chamado e falei, olha, você como deputado novo pode colocar no orçamento até 10 milhões de reais. E esse dinheiro viria para os municípios que eu indicasse. Após todo o contingenciamento, a crise, o governo diz, não, nós vamos pagar para os deputados antigos e os novos podem ficar de fora. Mas nós já tínhamos assumido compromissos em relação às necessidades dos municípios. Por exemplo, para Ponta Grossa, eu indiquei 1,5 milhão de reais para o transporte coletivo, que é para a mobilidade urbana, calçada, melhorar a mobilidade urbana. 1,5 milhão de reais para o pronto-socorro, que é comprar material, expediente, ajudar na saúde. Dinheiro para os municípios menores, 200 mil para um município, 300 para outro município. Dinheiro para o Hospital de Castro,
e ajuda mesmo para nós, R$250 mil aqui para a Fundação de Esportes. E quando o governo fez isso, foi montado um grupo por um deputado, inclusive da oposição, que é do DEM, do Democratas, dizendo que os deputados novos tinham que se organizar, porque são mais de 200 deputados novos. E os deputados começaram a pressionar o governo. Como tinha votações importantes no Congresso e o governo precisava agilizar as votações, os deputados falaram, nós podemos usar uma prerrogativa que é a obstrução. Não é votar contra ou a favor, até porque tem deputados de todos os partidos. Obstruir significa não registrar presença no plenário, com isso não dá quórum para votar. Enquanto o governo não nos chamar para conversar e dizer se vai pagar para esses municípios esse dinheiro, nós podemos obstruir. Que é uma prática que hoje os partidos fazem quando não tem acordo, mas é só os líderes que podem indicar obstrução. E numa dessas conversas que ninguém tentou esconder, já tem 3 grupos, porque são mais de 200 deputados, inclusive assessores participam do grupo. Seria ingenuidade achar que uma conversa dessa poderia não ser pública, porque todos têm acesso, inclusive deputados do PT, do PSDB, de todos. E eu participando do grupo, num questionamento eu falei, olha, essa semana tem votações importantes, é importante que o governo atenda as cidades, porque eu fui eleito para ir buscar dinheiro para Ponta Grossa. Eu fui eleito não para defender o governo, eu fui eleito para defender a população. Aquilo que é correto, eu voto porque eu acho que é correto. Eu não faço demagogia. No ajuste fiscal, teve questões do governo que eu achei que ia contra a população, questão de seguro-desemprego, do abono salarial, que eu votei contra o governo, porque eu achei injusto. Teve outras questões, como da aposentadoria, que nada mais foi do que acabar com a pensão para a menininha de 18 anos que casava com um cara de 80 para receber pro resto da vida, que eu achei correto. Agora, nessa questão das emendas, deu certo, porque a partir disso fomos chamados pelo governo, inclusive eu tive essa semana com o presidente em exercício do Brasil, o Michel Temer, que garantiu pelo menos a metade das emendas para serem empenhadas ainda esse ano. O que significa isso? A pressão em cima do governo resultou em dinheiro para Ponta Grossa. Como para os demais deputados, que é justo, foi deputado eleito democraticamente, e nós não pedimos para o governo. Foi ele que chamou no início do mandato e falou que os deputados iam ter direito. Então eu acho muito legítimo. Tem gente que falou em barganha, troca de voto, fazendo negociação de emenda, porque querem distorcer a informação. Quem lê a matéria e quem sabe o que aconteceu de verdade, sabe que é legítimo. Fiz isso e vou fazer quantas vezes forem necessárias, porque o deputado tem que representar o local pelo qual ele foi eleito. Se eu não fizesse isso, nós perderíamos dinheiro que ficaria em Brasília, e eu não acho isso justo. E as discussões na Câmara, com 500 e tantos deputados, 513, elas são acirradas. Eu lembro de uma foto sua, no momento em que estudantes estavam numa comissão, ainda em relação à maioridade penal, em que a discussão ali ficou mais ríspida com outro deputado. Recentemente agora, acho que na discussão em plenário já também, ali, um enfrentamento, maior. Como que você vê a diferença, por exemplo, de uma Câmara Municipal, que você foi presidente, atuou como vereador, que os embates também acontecem, mas logicamente não é na mesma proporção do que lá. Como que se já se ambientou, como que está essa situação? Quem conhece o meu trabalho e viu a minha condução como presidente da Câmara sabe que eu não sou a favor de corporativismo. Eu não entro lá para ficar amiguinho de deputado e deixar de entender o interesse popular. E eu nem fico fazendo mídia com isso, subindo em cima de palanque para falar que sou só a favor do povo num discurso fácil. Eu tenho responsabilidade nas minhas posições. A primeira questão era numa comissão, deu uma confusão lá, porque o presidente da comissão pediu para tirar todos aqueles jovens que estavam lá representando a igreja e também entidades estudantis contra a redução. E num dos momentos um policial acabou pegando uma universitária pelo cabelo, estava agredindo ela, um policial legislativo, e eu na hora intervi falando que não tinha aquela necessidade. Um outro deputado que é delegado, conhecido como deputado da bancada da bala, vira de costa e me empurra. E isso apareceu inclusive na Rede Globo a nível nacional. Ele me empurrou, me agrediu, e quando ele me agrediu, na hora eu retornei e falei que aquilo. Ele me pediu desculpa, falou, desculpa, deputado, eu não vi que era um deputado.
Aí eu fiquei mais brabo ainda. Falei, então porque é um deputado você não pode empurrar qualquer outra pessoa, você vai agredir aqui porque você está identificado como deputado? Só que assim, os ânimos dentro de uma discussão acabam se acalorando, porque as posições são muitas vezes diferentes, isso é normal da democracia, mas dentro da prudência, o pessoal conhece meu estilo, quem me conhece sabe que eu sou muito prudente, tomo bastante cuidado, só que chega em alguns momentos, porque eu não me escondo de falar o que eu quero. Aquilo que eu acho que é correto, eu vou para cima. E algumas pessoas acabam se ofendendo lá, porque se sentem ofendidas com o que eu disse. Essa última de plenário, por exemplo, quando eu contei que eu era engraxate e eu tive uma oportunidade com 8 anos de idade a fazer um curso técnico, porque o poder público assumiu a responsabilidade, que o poder público ajudou com que eu saísse a essa margem da sociedade. Eu tinha 8 anos de idade, uma criança. Um dos deputados levanta e fala, você cometeu quantos crimes? Você é um assassino? Tipo, provocando mesmo. E eu falei, você pensa que é quem para falar que eu sou um assassino? O que é isso? Isso é preconceito, porque só porque eu disse que eu tive que ter um atendimento público, eu cometi delito, eu nunca falei isso. Inclusive, minha vida é limpa, minha família, tive condições, graças a Deus, de poder chegar onde cheguei, mas também graças a muitas pessoas, a educação que eu tive, o acompanhamento que à época, quando eu era estudante, nessa época, Eduardo, eu era catador de reciclável. Um programa da prefeitura me encontrou, me tirou da rua e me obrigou. Olha, você vai poder trabalhar. Eu virei engraxate num programa social, o Joselito era prefeito. Eu carregava carrinho na feira, então eu tinha horário, ganhava um guarda-pote, uma assistente social, mas eu tinha que ir para a escola, eu tive que fazer um curso de datilografia na época, de computação. E isso é o poder do Estado. Você tira da margem e dá uma oportunidade de jogar a responsabilidade só para a sociedade. O poder público, nesse caso, assume a sua responsabilidade nesses casos. E tem assim, um certo preconceito. Tem deputados que são deputados lá há 30 anos, há 35 anos que são deputados. Então, antes de eu nascer, já eram deputados. Eles se sentem dono daquilo e deixam de fazer um debate verdadeiro. Seria muito fácil para mim. Eu vou fazer o que a maioria quer, mas sabendo que elas estão sendo enganadas, que elas não têm essas informações. Na audiência pública em Ponta Grossa, a maioria das pessoas que foram lá eram a favor da redução. Quando saíram, e não fui eu que falei, foi a juíza da Vara da Infância e da Juventude em Ponta Grossa, a doutora Noeli, a doutora Vanessa, promotora de justiça, o diretor da cadeia, o comandante da polícia militar, eles foram falar contra a redução de dados. E essas pessoas mudaram de opinião. Então eu prefiro fazer um embate, sofrer o que eu estou sofrendo, porque eu estou sofrendo ataques muito pesados, pessoas que mandam mensagem dizendo, estou torcendo para que aconteça isso com a sua família, que a sua mãe leve um tiro, que seu filho. É muito difícil assumir uma posição como essa, mas eu não fujo de um debate. Quando eu acho que é correto, sério, honesto, eu tomo essas posições. Tanto é que eu recebi um documento do Ministério Público parabenizando, recebi um documento da Unicef parabenizando, recebi um documento da Igreja Católica parabenizando, recebi um documento da UNE, que são pessoas que sabem o que isso pode trazer. Então, na Câmara Federal, também é um aprendizado muito grande, graças a Deus. Eu fico lá 3 dias da semana, né? Os outros dias eu fico em Ponta Grossa. Mas terça, quarta e quinta, em todos os debates, eu sou titular na Comissão de Educação. E, Eliel, como que está a relação dentro do PCdoB? Porque comentários, né, que chegam até a gente que, em alguns casos, que o partido que gostaria que você votasse A, você votou B, né, e o que chega é que ele andou levando alguns puxões de orelha lá. É verdade isso ou não? É verdade. Eu estava ontem com o ministro Padilha, da Aviação Civil, que também cuida da SRI, que é a Secretaria de Relações Institucionais. E ele tem uma lista lá da porcentagem e votação de todos os deputados. E eu só votei com o governo em metade das proposições, só metade, mesmo sendo da base.
Porque eu tenho um compromisso com o projeto político, tenho um compromisso e respeito muito o meu partido, mas eu não vou ser a favor de qualquer tipo de equívoco. Como não vou ficar jogando para a torcida. E principalmente na questão do ajuste fiscal, quando se tratou do seguro-desemprego, do abono salarial e o seguro-defeso. Eu não só votei contra, como fui firme contra o governo. E o meu partido, de maneira equivocada no meu ponto de vista, porque vai contra os próprios princípios do partido, acabou me chamando a minha atenção, eu sofri uma sanção em relação a isso, mas eu não me importo, eu tenho respeito pelo governo, pelo partido, mas eu não vou deixar de fazer a crítica, porque quem está em primeiro lugar para mim é a população que eu represento. E a minha formação como pessoa não me permite ser diferente. As votações na Câmara e as discussões que ocorrem, lógico, ele não é isolado, ele ocorre nesse momento em que estamos vendo aí essa Operação Lava Jato, escândalos de corrupção vindo à tona, empreiteiros que antes, né, não se chegava a ter eles presos, delação e tudo mais. Como que é o clima na Câmara Federal em relação a isso? Qual que é o comentário lá? É um clima de muita instabilidade. O Brasil está pagando muito caro por isso. Eu acho que os empreiteiros cometeram crime, qualquer tipo de ação, tem que pagar mesmo, tem que ir para a cadeia. A corrupção é pior do que um assassinato, é matar milhares ao mesmo tempo, porque é dinheiro público que falta quando falta uma UTI. Agora, o que a gente tem que entender é que acabou a eleição e que nós temos que se unir em prol de defender o país, defender o Estado, defender a nossa cidade. Quem deve tem que pagar. Agora, tem que parar de fazer discursinho midiático e ser quanto pior, melhor. Que quer contra tudo e acha que está tudo errado, e isso prejudica, inclusive, a nossa economia. Eu defendo, lá o clima é muito difícil porque parece que não acabou a eleição. E esse clima de disputa é muito ruim porque é o Brasil que não vai para frente. E a gente tem que entender, olha, daqui 2 anos, ano que vem tem eleição nas prefeituras, daqui 3 anos tem eleição para presidente de novo, governador. Eu sou contra o Beto Richa, mas eu sou contra também só atacar. Eu acho que tem que tentar de alguma forma ajudar, para poder colaborar, porque o Estado não pode parar. Eu sou contra muitas ações que acontecem na prefeitura, aqui em Ponta Grossa, prioridades, o desvio, o roubo que teve no mercado da família de quase R$1 milhão aqui em Ponta Grossa. Não é por isso que eu vou ser contra, eu tenho que ajudar o prefeito. Ele tem legitimidade. As forças políticas têm que colaborar com a cidade. E isso em todos os lados. Então, só que tem um lado positivo nisso. O que vem acontecendo desses desvios, de todos esses escândalos, ele não é de agora. Ele vem há mais de 20, 30 anos. Desde que voltou a nossa democracia, a corrupção se instalou no poder público. E isso graças a regras absurdas que nós temos, mesmo dentro da política. O que precisa, e o que o povo tem que entender agora de maneira positiva, é que não está indo para debaixo do tapete. Quem comanda a Polícia Federal é o Ministério da Justiça. Não é porque a presidenta Dilma indica o ministro da Justiça, que coloca os coordenadores da Polícia Federal, que não está se investigando. Está indo gente do PT, está indo gente do PP, do partido da oposição e da situação. Os delatores falaram, nós demos dinheiro para a campanha da Dilma, mas demos para a campanha do Aécio. Nós demos dinheiro para aquele deputado, mas demos para o outro também. E isso demonstra que as instituições estão fortes. O Ministério Público está investigando, ele está mandando punir. A Polícia Federal está investigando. Não importa se é o cara mais rico do Brasil, está indo para a cadeia, está pagando. Isso é o lado bom, porque há 3 anos atrás, nós tínhamos uma aprovação do governo gigantesca. E já estava acontecendo e ninguém sabia. Não adianta você não saber. Você tem que cuidar para que seja punido. Então, eu acho que é um momento muito difícil, porque a economia passa por graves problemas. O governo errou bastante. Do ponto de vista de condução da economia, teve outros viés como, por exemplo, a crise energética, que é grave, e isso é pela falta de água. A crise energética tem um impacto na economia muito grande. Os reservatórios no Brasil estão com menos da metade do que era em 2001, quando teve apagão. E a energia, ela reflete na economia como um todo. Toda a economia tem um reflexo muito grande quando acontece isso. E está muito cara a energia. Ela encarece tudo no país. Além de outros problemas, como, por exemplo, foi um grande erro da presidenta Dilma ter diminuído o preço da energia no ano passado.
porque ela diminuiu no momento que já tinha dificuldade nos reservatórios, agora teve que ser um aumento muito maior, o impacto foi muito grande. E outros aspectos, por exemplo, eles criticaram agora de voltar a desoneração da folha, votar. O governo tirou impostos das empresas para fomentar a economia, mas não foi feito o reflexo que esperava. Agora voltou no momento de crise e tinha que voltar, porque ele só devolveu o impacto da desoneração para recuperar as contas do governo, economia, que é da própria população. Então tem alguns erros e alguns acertos. O ajuste é cobrado no mundo inteiro, é a garantia de que o Brasil é justo e a gente tem que ter muita prudência e responsabilidade nos posicionamentos. Tá certo, Léo. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no doc.com. Eu que agradeço, Eduardo, a oportunidade, peço para as pessoas nos acompanharem. É muito importante esse espaço que você criou em Ponta Grossa, para as pessoas nos ouvirem, as pessoas tirarem suas dúvidas. Eu agradeço a oportunidade e deixo um recado para as pessoas. Nós temos um escritório que nós atendemos em Ponta Grossa, eu estou toda sexta e segunda-feira atendendo nesse escritório. Ele fica na Coronel Dulcídio, número 80, e o telefone é 3025-4245. Nós estamos à disposição para crítica, sugestão, ideias, e queremos colaborar com a cidade. Então, muito obrigado, Eduardo, pela oportunidade. Tá certo, então. Essa foi a entrevista com o deputado federal Aliel Machado. Nós vamos ficando por aqui, encerrando o programa doc.com. Você quiser rever o nosso programa, assim como os demais anteriores, todos eles estão no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programadoccom. O e-mail você já sabe, é o programadoccom@gmail.com, e as notícias de política, de cotidiano, no blog do doc.com aí diariamente. Um ótimo final de semana para você e até a semana que vem. doc.com, você bem informado.